que queria que o Senhor me desse uma riqueza material tão imensa que com ela eu pudesse cumprir um voto de ajudar as viúvas, órfãos, pessoas pobres e necessitadas, igrejas pobres, enviar trabalhadores para a obra, dar assistência jurídica, social e logística a obreiros que deveriam ser enviados ao campo e ainda que não tirasse a minha humildade, mas pelo contrário, me fizesse mais humilde ainda. Ao fazer esse pedido ao Senhor, eu disse que só queria essa riqueza se o Senhor me desse um coração contrito e sempre disposto a praticar essas coisas. Se eu não tivesse um coração assim, também não queria que o Senhor me desse nada, mas me deixasse como eu estava, só ganhando para o meu sustento. E assim votei ao Senhor. E nasce este projeto em meu coração. No final do ano de 1996, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Meu servo, eu ouvi o teu voto que me fizeste. Com todo o teu pedido já te dei o coração que me pediste. Agora, pois, começa a te preparar, porque eu vou te consagrar a pastor e te darei tudo aquilo que você necessitará para fazer no teu ministério tudo o que me pediste. O irmão Altair seguia em frente dirigindo a igreja da Anápolis City, agora já tinha sido consagrado a presbítero e estava fazendo um remanejamento na igreja. Só que ele gostava muito de exagerar nos relatórios. Quando num culto apareciam 4 pessoas, ele relatava no ministério que a igreja estava repleta e que quase não sobrou lugar sentado. Começava os cultos até às 21 horas, acabando às vezes depois das 23 horas. Fazia às vezes, numa só noite, 3 ou 4 pregações oficiais, deixando as pessoas quase dormindo nos bancos da igreja. Recebia ofertas especiais e não prestava conta com a tesouraria. Fazia compras para a igreja, sempre nos estabelecimentos mais caros, pedia dinheiro para pagar e não apresentava notas de compra. Nunca considerava iniciado um culto que não fosse começado por ele. Nomeava pessoas não crentes para cargos importantes na igreja. Mantinha a zeladora trabalhando na igreja de shortinho curto e até com cigarro na boca e liberava algumas pessoas a devolução do dízimo para que pudessem apoiar suas ideias. Infelizmente, aquele jovem pregador tinha feito da igreja uma sinagoga de Satanás. Eu levei o caso ao pastor Clarimundo, o qual, por sua vez, não acreditou em minhas palavras, dando voto de confiança ao irmão Altair, dizendo que ele era seu amigo. Mesmo assim, pedi ao pastor Clarimundo para que, se possível, marcasse uma reunião para que eu, ele, o pastor e o irmão Altair pudéssemos falar frente a frente, no que o pastor concordou e marcou para o domingo seguinte, durante umas reuniões especiais que estavam acontecendo na matriz. Pediu-me ainda o pastor Clarimundo que eu e minha esposa chegássemos às 7 horas da manhã para não prejudicar as demais reuniões. Às 6 horas e 50 minutos, eu e minha esposa chegamos à igreja e a mesma estava ainda fechada e um irmão pastor local abriu para que pudéssemos esperar sentados lá dentro. Às 8 horas, chegou o pastor Clarimundo, nos saudou e pediu que esperássemos um pouco, que ele já nos atenderia, entrando para a sala de reuniões da igreja. Às 8 horas e 10 minutos aproximadamente, chegou o pastor Vivaldo, o qual já estava também ciente do acontecido e tinha nos sugerido pedir aquela reunião. Às 10 horas, passou em nossa frente o pastor Vivaldo e perguntou se já havíamos sido atendidos. Tendo como negativa a nossa resposta, foi à sala de reuniões e voltou, dizendo que o pastor Clarimundo confirmou que logo nos atenderia. Às 12 horas, o pastor Clarimundo sai da sala e, ao nos ver sentados no mesmo lugar, pediu que não saíssemos dali, pois ele iria almoçar bem rápido e voltaria para nos atender. Às 12 horas e 30 minutos aproximadamente, o pastor Clarimundo voltou do almoço e, ao nos ver sentados no mesmo lugar, disse:
Agora não demorarei a atender os irmãos. Às 14 horas e 30 minutos aproximadamente, chegaram o irmão Otair com sua esposa, trazendo mais um grupo de irmãos, aproximadamente uns 4, como suas testemunhas. Todos entraram sorrindo, com um ar debochado e de zombaria, e não nos cumprimentaram. Nesse momento eu me lembrei que tinha convocado um casal de irmãos idosos, irmão Cícero e sua esposa, irmã Maria Júlio, para serem nossas testemunhas. Porém, como os mesmos não tinham comparecido, naquele momento pedi a minha cunhada para, juntamente com a minha esposa, irem rapidamente à sua casa buscá-lo. Ao saberem que o irmão Otair estava com um grupo de testemunhas, o casal se acovardou e nada os fez sair de dentro de casa. Ao saber disso, senti minha alma grandemente abatida, com uma das mais profundas tristezas. Porém, nesse momento, senti o Espírito do Senhor falando em meu coração e dizendo: não fique abatido, meu servo. Na hora eu te darei inteligência. Use a minha palavra e farás com que se calem. E com isso eu me acalmei. Às 16 horas, depois de já estarmos esgotados de tanto esperar, sem café da manhã, sem almoço e sem tomar uma gota de água sequer, sai o pastor Clarimundo, olhou-nos e disse que infelizmente não deu para nos atender naquele dia, e foi embora sem nem sequer marcar outra reunião. O pastor Vivaldo, que ouviu o que ele dissera, ficou indignado com aquele acontecimento. Esperou que ele saísse e convocou rapidamente uma reunião com os pastores Neno, Sebastião Inácio e mais um pastor que não me lembro o nome. A reunião iniciou-se em menos de 10 minutos. Ao iniciar, pedi a palavra e falei ao irmão Otair e às suas testemunhas, dizendo: neste momento, nós estamos diante do Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Se houver alguma mentira nas minhas palavras, bem como nas da minha esposa, eu quero que Deus nos castigue com o castigo de Ananias e Safira. E quero perguntar se o irmão Otair, sua esposa e as suas testemunhas podem dizer mesmo? Houve um profundo silêncio por quase um minuto, até que o pastor Sebastião Inácio perdeu a paciência e disse em tom de firmeza: responde, Otair! O irmão Otair, tomado de um repentino susto, cabisbaixo e gaguejando muito, disse: eu não pedi nada disso para Deus. A reunião teve então início e o Otair e as suas testemunhas foram arrasados pelo Espírito de Deus, pois ele e sua esposa disseram que nada tinham a falar contra mim, queixando-se apenas de que eu era muito rigoroso com as coisas de Deus, enquanto os demais, cabisbaixos, calaram-se e sem dar uma só palavra. Para provar tudo o que tinha falado, eu tive que contar com a ajuda do pastor Vivaldo, o único homem de Deus que se interessou em ir até o local como observador e pacificador, ver o que estava acontecendo e constatar se é verdade o que eu havia relatado, sendo ele por isso reprovado e criticado pelo pastor Clarimundo, o qual disse-me: o pastor Vivaldo não tinha o direito de passar por cima das minhas ordens. Durante aqueles dias veio a minha palavra do Senhor dizendo: meu servo, declara ao povo que aquela igreja vai diminuir e até fechar-se por algum tempo, e que seu atual dirigente não vai endireitar-se, continuará com seus desmandos, e eu não abençoarei aquele lugar. Enquanto que você saia de lá o mais depressa possível, antes que seja prejudicada a sua vida espiritual, e você receberá um convite para outro ministério, no qual serás consagrado rapidamente a pastor. Porém, seu ministério só começará quando eu lhe der um sinal. E o sinal será a salvação de um familiar seu, da parte da sua esposa, e a provisão dos meios necessários
para ser iniciada a realização da obra que está em seu coração. Eu declarei isso e na mesma semana recebi na minha casa a visita de um ministro pertencente ao Ministério da Assembleia de Deus do Distrito Federal, onde eu não conhecia ninguém, o evangelista e hoje pastor Corinto Matos, o qual revelou-me que o Senhor lhe ordenou dizendo: Meu servo, vá à cidade de Anápolis e convide o meu servo Valdeci para se transferir para este campo, pois aqui eu daria andamento a um plano que tenho para o meu servo. Disse-me ainda o irmão que, por ordem de Deus, ele deveria pedir-me para indicar um lugar onde fôssemos orar, juntamente com um vaso que não soubesse quem era ele, Corinto. E o Senhor voltaria a falar. Convidei-o para ir à casa da irmã Branca, e ele, usando uma roupa que não demonstrava ser um crente, foi apresentado por mim como simplesmente um amigo de Brasília. Antes que terminasse as apresentações, veio a palavra do Senhor dizendo ao irmão Corinto: Meu servo, você é um anjo da minha igreja, veio a esta cidade por minha ordem em busca de um companheiro, e eu já te dei. O seu companheiro está de pé ao seu lado. Sem nenhuma dúvida, pedi a minha carta de transferência para aquele ministério, onde 3 meses depois fui comunicado pelo pastor Natanael Pedro, presidente do campo, que o Senhor teria ordenado a minha consagração a pastor desde quando mandou que me convidassem para o seu campo, cumprindo-se a profecia literalmente como Deus havia falado. Logo depois de consagrado, fui visitar uma igreja em Goiânia e lá chegando, através de um irmão muito jovem, veio a minha palavra do Senhor dizendo: